Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do IanoCast, um podcast para trazer falar um pouquinho de saúde, sobre moda, entretenimento. Hoje a gente está aqui com um podcast especial, a gente vai falar um pouquinho sobre o desenvolvimento da criança, sobre o bebê, gestação, sobre o que a gente tem hoje de novidade em relação ao crescimento. Então, a gente está aqui com convidados muito especiais hoje. Eu queria que cada um se apresentasse. Vamos começar com a Kesley, para se apresentar. Meu nome é Kesley Azevedo, eu sou fonoaudióloga e também sou certificada pelo ISTM, que é uma certificação internacional no modelo Denver de intervenção precoce, onde tem mais ou menos 50 pessoas no Brasil inteiro. Então, além disso, atuo como fonoaudióloga infantil e também analista do comportamento. Sou mãe da Maria Elisa, de 15 anos, e do João Felipe, de 10. Ótimo. Agora a Maria Clara. Oi, gente. Sou Maria Clara, mãe de primeira viagem da Manuela, que está aqui na barriga. Eu sou empresária. Obrigada pelo convite. Obrigada. Tenho certeza que nossa conversa aqui vai ser muito informativa e muito boa. Ótimo. E o Dr. Túlio? Joel, eu sou Túlio Tolentino, sou pediatra. E sou neonatologista, que é ali o pediatra que atua aí nessa área mais ligada a doenças relacionadas ao início da vida da criança, dos bebês. E também é esse pediatra que atua ali na UTI neonatal. Também atuo como instrutor dos programas de reanimação neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria. E é essa área aí que a gente vem atuando aí esses últimos anos. Ótimo. Então, eu queria primeiro começar com a Maria Clara, para assim perguntar para ela como que tem sido, né, Maria Clara, a gestação, né, assim, a questão assim de, assim, você se preocupa, né, porque hoje eu acho assim que a medicina vem evoluindo, né, cada vez mais, e a gente tem muita coisa assim em relação até à prevenção, né, a gente faz muitos diagnósticos hoje que antigamente a gente não conseguia fazer, né? E quanto mais precoce, muito mais fácil depois do tratamento, descobrir, né? E assim, você, durante a gestação, assim, como que foi, assim, a ansiedade para isso, né? Nossa, eu falo para todo mundo, assim, que a parte mental da gestação, ela é muito mais difícil do que a física. Porque, assim, são muitas preocupações e a principal delas é com a saúde do bebê. Né? Então, a partir do momento que você vê o positivo ali, ai meu Deus, tá tudo bem, coraçãozinho bateu, mais uma etapa. Primeiro morfológico, vencemos. Segundo morfológico, vencemos. Aí tem depois o exame do coração, né? Então, tem todos esses que a gente já faz a gestação, que geram uma ansiedade, não tem como. Eu converso com várias amigas, assim, eu me lembro do meu morfológico, meu primeiro morfológico até hoje, eu tremia. Eu tremia na maca. Não é fácil. E aí, que bom que eu tenho um pediatra muito perto de mim, né? E eu tiro muitas dúvidas com o Túlio sobre tudo que a gente pode ir fazendo ao longo da gestação, né? Para prevenir, para se preparar. E também logo depois do parto, né? Agora eu já tô pertinho do parto. E a gente tava aqui até perguntando para tudo, né? Do teste do olhinho, teste... Enfim, porque é muita preocupação. Sim. Muita preocupação. Acho que a gente só respira aliviado a hora que nasce. Vem pra gente, tá tudo bem. Tá vejo a hora desse momento chegar. A gente tava conversando um pouquinho sobre a questão dos testes, né? Porque hoje, assim, a gente tem muito teste, né? A gente tava falando assim, ó, se prepara que na primeira semana aí pauleira. vai ser muita coisa que vai ter que fazer. É uma maratona. Isso, que o Dr. Túlio pode até falar um pouquinho, assim, sobre essa questão, né, dos testes que a gente faz. Tem ali. hoje uma série de testes aí que estão disponíveis, e a finalidade desses testes é, sobretudo, fazer o diagnóstico precoce, né? Uma série de doenças que são tratáveis, e algumas até que não são tratáveis, mas se tem algumas intervenções, né, que vão melhorar a qualidade de vida dessa criança. Então, a gente poderia destacar aí, né, os principais, que seriam, né, o teste do pezinho, está disponível aí em todo o Brasil há alguns anos, o teste do olhinho e o teste da orelhinha. Né? Ali pode depois falar um pouquinho ali sobre o teste do olhinho, o teste da linguinha também, que é um teste importante que a gente já costuma fazer ali logo na maternidade. Sim. Né? Mas de uma forma geral, são esses exames que a gente tem para diagnosticar aí algumas doenças que precisam de intervenção precoce, e isso com certeza muda a história de vida dessas crianças quando diagnosticadas aí precocemente. E são testes assim tranquilos, né? Assim, tem alguns, né, doutor? O doutor vai saber falar melhor sobre isso. Por exemplo, testes genéticos como o exoma, que ainda não é muito
feito pelo custo, né? Pelo alto custo, mas que ele consegue também detectar muitas coisas. Tem testes hoje mais completos, né? Teste da bochechinha, né? Mais de 300, né? Mais de 300 patologias que podem ser diagnosticadas. Quero fazer esse. Esses testes... Ele já vai solicitar ali. É só você precisar. Ansiedade da grávida. São testes, então, mais complexos, que ali vão auxiliar a gente, sobretudo, na investigação também de doenças mais raras. Né? Então, de uma forma geral, o teste do pezinho ampliado dá um bom leque para a gente ali de informação, né? Algumas patologias, né, com alterações hormonais, alguns tipos de anemias, algumas infecções. De uma forma geral, dá uma quantidade boa de informação para a gente. Mas esses outros testes auxiliam, sobretudo, quando eu tenho ali, né, alguma outra suspeita diagnóstica, ou aquele paciente que quer ali, também tem a oportunidade de, né, dar um plus ali, né, fazer uma investigação um pouco mais completa. Então, tem disponível e é importante aí para quem se interessa por esses testes. Isso, e fica muito mais fácil, né? Depois, porque assim, antes quando a gente não tinha, né, esses testes, era difícil fazer o diagnóstico, e às vezes, muitas vezes ia fazer o diagnóstico quando já estava muito tardio, complicado, né? Muito tardio. Talvez você já não consiga, né? Como a gente estava conversando aqui um pouquinho anteriormente, glaucoma mesmo, por exemplo, se a gente não conseguisse ali diagnosticar logo nos primeiros dias, você tem uma perda importante, né? E rápida, né? Irreversível, né? Irreversível. Então, a questão do teste do olhinho realmente é um teste, assim, que muitas vezes, assim, é muito simples. É um teste que é uma luzinha ali no olho, rápido de ser feito. Ele, apesar de detectar doenças que são raras quando nasce, a gente pensa assim, raro, mas assim, tem, sabe? Existe. Existe. Então, assim, por exemplo, o glaucoma. É uma doença que começa a aumentar a pressão já dentro da barriga da mãe. Então, a pressão do olho, né? Começa a aumentar dentro da barriga da mãe. E essa pressão alta do olho vai causar uma lesão no nervo do olho da criança. E a criança vai perdendo a visão. E se ele não é diagnosticado, o glaucoma, ele pode causar, dependendo do nível de pressão que está, ele pode levar a cegueira, às vezes em 1 semana, 2 semanas. Então, ele é muito grave, muito sério. Por isso que, assim, a gente consegue fazer esse diagnóstico no teste do olhinho e já tratar. E o glaucoma no recém-nascido é o único tipo de glaucoma que tem cura. Então, hoje um adulto, se a gente detecta o glaucoma, a gente tem o tratamento que consegue evitar a evolução para cegueira, mas não tem uma cura. A criança, pelo tipo de glaucoma, a gente faz um procedimento, é uma cirurgia que é feita, mas a gente consegue muitas vezes curar. Claro que tem que ter o acompanhamento, mas consegue curar. Então tem o glaucoma, que é muito grave, tem a catarata, que já não é tão incomum. Catarata em criança, a gente pensa que catarata é coisa de velhinho, né? É difícil. Mas tem catarata em criança. E eu já operei várias crianças com catarata, né? Então, e o que é importante? É isso, porque o desenvolvimento da visão da criança acontece desde o momento que nasce, que quando a criança nasce, não sei se você já chegou a pesquisar, Maria Clara. Deve ter pesquisado. Mas assim, a criança nasce, ela não enxerga bem, ela enxerga são o vulto. Vultos, né? Só aí o depois vulto. tem uma visão periférica, não sei o quê. E... Eu tô estudando, Já leu o livro lá, né, do desenvolvimento? Todos os cursos. Todo dia ela me manda um curso. Estou fazendo um curso aqui disso. Eu mando a foto do meu caderno. O que é isso? Tá estudando pra que vestibular, menina? Tô aqui anotando. E tem esse desenvolvimento completo, final, até os 7 anos de idade. Por isso que é importante, inclusive na fase, né, de a criança, a partir do momento que nasce, tem que fazer, mas até o período lá ali da infância, né? Neonatal, nós, como fonos, nós fazemos o teste da linguinha, que ele vai ali saber se a criança suga bem, se ela mastiga bem, se ela vai fazer uma pegada boa no teu seio para a produção desse leite, vai te auxiliar ali também nessa questão do aleitamento materno. E também fazemos o teste da orelhinha. No nascimento, até 1 mês, mais ou menos. Se esse teste ele não passou, 15 dias nós repetimos. Se na criança não passar, nós encaminhamos para o médico, né? Em relação às terapias, hoje nós podemos falar em uma escala padrão ouro nos Estados Unidos, que chama Bayley, escala Bayley de desenvolvimento,
onde a criança, com até antes de um mês, mas geralmente eu gosto de fazer depois de um mês, você já consegue ver ali alguns marcos de desenvolvimento que estão em atrasos para poder trabalhar por antecipação. Não quer dizer que a criança vai apresentar aquilo que está alterado, mas você já pode aproveitar uma janela de desenvolvimento muito importante, que é a neuroplasticidade cerebral, né? Que a criança aprende numa velocidade da luz, né? Então, a partir de um mês já dá para fazer ele. E, a partir dos 9 meses, nós conseguimos fazer um checklist que chama Modelo Denver de Intervenção Precoce. Nós conseguimos mapear comunicação receptiva, que é o que nós falamos, expressiva, né? Expressiva, que é o que nós falamos, receptiva, que é o que nós entendemos, motricidade fina, motricidade ampla, coordenação motora fina, coordenação motora ampla, comportamento, e aí nós damos uma notinha, muita coisa, damos uma notinha e já trabalhamos ali em cima dos atrasos, mas também são testes que não te dão um diagnóstico, né? É aquele, vamos trabalhar por antecipação, pecar por excesso, né? Eu estava falando mesmo aqui para a doutora antes, que essa semana de alta para uma criança, que ela chegou no consultório com uma suspeita de um diagnóstico de TEA, e que hoje ela recebeu alta. Então, assim, ela está na fono porque ainda troca alguns foneminhas, mas ela já conseguiu alcançar os marcos esperados para a idade dela. Então, assim, intervenção precoce, eu digo que é a chave do sucesso, né, doutor? Muitas vezes o paciente tem medo de um diagnóstico, de, por exemplo, de um TEA. Atraso de fala, né? E aí eles ficam com medo, eles fogem das terapias. Então, a gente sempre está reforçando isso para as famílias que, independente do diagnóstico ser X ou Y, a ideia é ajudá-la, aquela criança, na dificuldade que ela está tendo naquele momento. Nem todos os diagnósticos vão ser fechados né, muito precocemente. Não. Mas daí também essa importância desse acompanhamento, porque, né, como você falou da plasticidade cerebral, a capacidade de aprendizado, ela é absurda nesse começo. Então, se a gente atrasa essa intervenção, né, por um medo de um diagnóstico ou por acreditar que quando entrar na escola ele vai aprender, vai falar melhor. Vai desenvolver. Muito assim, o pai falou com tantos anos, a mãe falou com tantos anos. Então eu falo assim, gente, não falou ali com 1 ano, nenhuma palavrinha, ou então não balbucia, aquele bebê quietinho demais, ou aquele agitadinho demais, vamos levar pro médico. Na dúvida, sempre né, melhor uma intervenção mais precoce. Sempre falo, a gente não espera, peca, né, a gente não peca por fazer uma avaliação. Né? Se não se confirmou nada, a gente recebe alta. Tá? Meu problema é deixar depois a gente perder essa oportunidade de fazer uma intervenção que vai ser muito mais eficaz nesse momento, do que tentar correr atrás do prejuízo depois. Claro, há benefícios também, mas esse benefício é muito maior quando isso é feito precocemente. E nós como pais e mães, né, assim, eu falo que o assunto lá em casa mudou completamente, né? Mas agora que tá pertinho dela chegar, o nosso assunto é ela, é o bem-estar dela, é a saúde dela. Mas é normal, eu tava falando mesmo com a doutora, a sala cheia de brinquedos, sua decoração vai mudar. Vai. E vai ser muito legal isso, vai ter brinquedos espalhados por tudo que é lugar. Pela casa toda. Vai fazer parte, você vai se adaptar àquilo, e é muito legal. E é bem isso, assim, né? Eu acho que a gente vai ficando bem em segundo, terceiro plano, né? Porque o que tiver ao alcance, todos os testes, tudo prioridades mudam. A prioridade muda muito. Assim, e é muito legal, né? Assim, a gente tem, né, a vida antes das crianças, né, e depois. Mas assim, as coisas que a gente faz depois, eu até acabo esquecendo o que a gente fazia antes, mas eu acho tão legal as coisas agora, tipo, inadinho. Cada dia uma novidade. Falei, nossa, não tive oportunidade. E é muito legal, vamos de novo, né? É pras crianças, mas assim. E a gente tem a oportunidade de viver, às vezes, coisas que a gente não viveu. Que a gente não viveu, cada né? dia uma novidade, uma coisa, uma palavrinha nova. Qualquer coisa, né? Que a gente vem sempre pensando, né? Engraçado que isso ele não acaba com a primeira infância. Eu tenho uma filha de 15 anos, que eu sempre assim reflito nas coisas que ela vem trazer para mim. Mudou a ótica, né? Dos probleminhas, das preocupações. Então, vai mudando com o tempo. Aí eu fico falando assim, quando você tiver 45 anos, eu vou estar aqui do seu lado. Então ela, não, mamãe, eu vou estudar fora. Então, assim, muitas vezes a gente quer ter um controle e acaba não conseguindo, né? E muitas vezes nós, como mães de primeira viagem, né, acabamos esquecendo um pouquinho da gente,
né? Então, eu sempre falo que a gente tem que colocar máscara de oxigênio na gente para colocar no bebê. Então, nós precisamos estar bem. E a cobrança é muito grande. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Não é? Então, eu acho que, assim, nós podemos, assim, tentar levar essa fase com mais tranquilidade possível, né? Porque isso faz bem, uma gestação leve, uma primeira infância muito leve, você vai estar muito bem assessorada, com certeza, né? Então, assim, é muito legal. Ser mãe, eu digo assim que é uma coisa inexplicável, que é só quem vive mesmo que sabe o que é. O meu marido é médico e nós perdemos um bebê ano passado, a gente nem conseguiu escutar o coraçãozinho, enfim. E nessa gestação, eu nunca vou esquecer da reação dele quando ele escutou o coraçãozinho bater. Ele ficava olhando assim, meu Deus, como é que pode? Como que pode um coração bater dentro de outra pessoa? E já escutou vários, né? E já escutou vários. E, meu Deus, é muito impressionante isso, né? E aí você começa a ver... O Túlio, ele participou de tudo, né? O Túlio, olha o pezinho, olha a mãozinha, meu Deus, como assim? Falando, a gestação coletiva. É a gestação coletiva. Então, assim, realmente... Só quem vive que entende, né? Eu falo para as minhas amigas que não têm filho, gente, não dá para eu explicar para vocês, porque é só sentindo, sabe? É só sentindo, assim, é uma felicidade muito grande, é uma dádiva, é um presente, mas ao mesmo tempo é cheio de ansiedade, de problema, uma angústia, né? Será que tá tudo bem? Será que eu tô fazendo tudo que eu posso mesmo? Tá tudo certinho? Então, assim, é só passando por esse processo que a gente consegue entender, né? É um amor que não cabe na gente, né? Eu sou mãe típica de Maria Elisa, que tem 15 anos, e atípica de João Felipe. João Felipe é um bebê de UTI neonatal, ele ficou 5 dias em UTI. A primeiro momento, nós não escutamos a pulsação do coração, e a médica falou, olha, provavelmente essa gestação não vai adiante, então vamos esperar seu organismo liberar, né? Então, nós esperamos, 10 dias depois eu voltei na médica, o coração tava lá, tu. Aí eu falei, esse nasceu pra me dar emoção. Veio pra mudar tudo, pra quebrar paradigmas. Então, assim, e Maria Elisa já foi uma gestação mais tranquila, mas a felicidade das duas é indescritível, né? E ele ficou muito tempo na UTI? Ele ficou 5 dias, mas pra mim parece que foi 50. Pra nós é pouquinho, a gente tem, né? Tá acostumado com os bebês muito pequenos. Eu falo assim, mas ele chorou forte quando nasceu. Aí logo a médica já levou, porque ele teve traqueopneia transitória, né? Então, assim, por isso nós demoramos um pouquinho a fechar o diagnóstico dele, porque nós não sabíamos se era devido ao fato da UTI, ou se era mesmo o espectro autista, né? E nós fechamos como espectro autista e ele tá lá, só uma figuraça. Com desenvolvimento precoce, né? Tratamento tudo precoce, né? Na época dele não tinha ainda, doutora, no Brasil. Não tinha tratamento precoce. Então, assim, eu fui estudar, eu já trabalhava com desenvolvimento infantil, já sou formada há 22 anos, né? Já trabalhei com crianças com atraso de desenvolvimento, mas quando é o filho da gente, é diferente. Né? A gente, às vezes, quer fechar os olhos e falar, não é isso que eu tô vendo. Aí a criança começou a ler placa de carro, doutor, com 1 ano e 6 meses. Aí eu falei, não é normal. Aí todo mundo, nossa, diferente. Aí tem uma superdotação. Eu falei, não, tem coisa aí. E é isso, né? Cada gravidez é uma gravidez e vou te contar que não existe coisa melhor na vida. Prepare-se para fortes emoções. Eu acho que está muito mais fácil também a questão de informação, né? Que hoje a gente consegue muito mais fácil para justamente ter esse diagnóstico precoce das coisas. Eu digo isso. Meu filho, vou falar do TEA porque é o que eu vivo em casa. Nós temos hoje o nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte no TEA. Então, quanto menor esse nível, menor são as comorbidades, as dificuldades. Hoje, meu filho é um nível 2 de suporte. Se ele tivesse recebido intervenção precoce, intensiva, com base científica, né, hoje ele estaria no nível 1 tranquilamente, entendeu? Então, ele varia ali entre o nível 2 e o nível 1, mas se ele tivesse recebido essa intervenção, hoje ele estava nível 1 aí, bem tranquilamente. Né? Então, mas assim, ele continua a intervenção e a cada dia vai aumentando um tijolinho lá na nossa construção. E uma dúvida, esses testes, tudo isso na rede, tanto na privada quanto na pública, todos esses... A rede privada, ela tem mais dificuldades, as pessoas têm mais dificuldade de conseguir os tratamentos.
né? Hoje em dia, os planos de saúde, muitas vezes, na maioria das vezes, eles são obrigados a fazer esse tratamento, a dar esse tratamento a essa criança, mas é uma norma nova, né? E nem todos vão conseguir se beneficiar disso, porque ainda tem muitos entraves, muitas brechas, mas Porque nós novo, hoje né? já conseguimos, através de liminares, fazer esse tratamento, através de algumas pessoas conseguem, através do poder público, entram também com ações. Então, São assim, tratamentos, né, relativamente novos, né? Você falou, seu filho está com 10 anos, né, não tinha tanta opção, tanta informação naquela época. Então, consegue-se, através dos planos de saúde, a grande maioria já, ainda mais passamos aí por um período de adaptação, né? Os planos estão ainda se organizando, às vezes o paciente tem realmente um pouco mais de dificuldade, mas isso é um direito que já está assegurado para o paciente. Então é importante, a gente fala, né, de informação, se a gente sabe, né, quais são os nossos direitos, sabe que existem essas terapias disponíveis, a gente consegue, né? Informação é poder, né? E hoje o pai já vem muito preparado, né? É claro que tem os pais que tem ali aquele momento de luto que é preciso também amparar, né? É preciso respeitar, porque o luto do filho idealizado, né? A perda do filho idealizado, que na verdade nenhum vai ser, nem o típico, nem o atípico, mas e entender que essas terapias são necessárias para o desenvolvimento da criança, né? Então, assim, hoje em dia os pais já chegam bem mais informados. Por isso que eu falo assim, gente, é o seguinte, vamos do luta à luta, um dia por vez, né? Com muita calma, cautela, e vamos conseguindo avançar, né? Não, com certeza. E assim, essa questão hoje, assim, o SUS, como que a criança que tem um diagnóstico, ela tem que entrar via judicial, né? Tem, Até como tem alguns passos, né, em que hoje a porta de entrada para o SUS são as unidades básicas de saúde. Então, a gente orienta que o paciente procure a unidade básica, né? Uma vez que a unidade básica identifica essas necessidades, eles vão então referenciar esse paciente primeiramente para o pediatra, o pediatra, né, identifica ali aquela necessidade da criança, para depois a gente conseguir ter acesso aí a essas políticas, né? Então, como a gente falou, realmente não é fácil. Até os planos ainda. Né? Eu falo com as mães todos os dias no consultório, mas é uma luta que vale a pena ser lutada, né? Com certeza. Porque E eu digo muda assim, muito a história da vida da hoje, criança. tem um pediatra que ele entende a necessidade dessas terapias, é importantíssimo, é um divisor de águas, né? Porque muitas vezes você leva num pediatra que não tenha tanta convivência ali com os transtornos de desenvolvimento, não só o TEA, mas o TDAH, o TOD, né? E simplesmente alguns médicos que não têm tanto conhecimento ignoram, né? Então, assim, às vezes você falta escrever ali, ó, carimbo aqui, doutor, e muitas vezes o médico, mas será que é mesmo? Vamos esperar, e esse vamos esperar muitas vezes atrasa mais ainda. Vai perdendo muita oportunidade, né? O pediatra, ele tem, né, mesmo o pediatra que não seja especialista, mas ele tem ali, ou deveria ter, né, parâmetros para identificar pelo menos o que foge da normalidade. Não necessariamente preciso ter um conhecimento tão específico, saber o diferencial de cada patologia, ou de cada alteração, mas o ideal é que ele saiba identificar, bom, isso aqui está saindo um pouco do que é o normal, né? Esses marcos de desenvolvimento estão ausentes aqui. Identificar isso e, enfim, referenciar essa criança para um tratamento especializado. Então, é importante que se façam as consultas periódicas com o pediatra, né? Também por isso, porque o pediatra vai identificar, e todo mês há algo que o pediatra precisa identificar nesse exame físico, né? Há vacinas que têm diferentes vacinas a cada mês, né? Introdução alimentar. Então, há uma série de coisas nesse primeiro ano de vida, sobretudo, que a gente precisa abordar todo mês uma novidade ali diferente. Então, é importante, muito importante. E falando nisso, doutor Túlio, como que é assim, então, assim, só para a gente recordar o acompanhamento, então, só para a Maria Clara já se preparar. Primeiro é os testes, né? Todos os testes lá que é solicitado. Aí o acompanhamento, como que é a frequência assim da criança, o desenvolvimento da criança? Na rede privada a gente orienta que a gente tenha sempre na primeira semana de vida, né? Por volta de 7 a 10 dias de vida, uma primeira avaliação que a gente recomenda, porque todo bebê vai perder ali por volta de uns 10% do peso nesse início.
Então, essa primeira avaliação, o pediatra consegue verificar como está a recuperação desse peso. A mãe sofre quando perde peso. Dificuldades, às vezes, ali relacionadas com a amamentação. A gente consegue, né, observar algumas dificuldades que elas possam ter logo no início. E uma segunda avaliação aos 30 dias de vida. Essas avaliações elas vão seguir mensalmente, ideal até os 12 meses. Tá? O SUS, ali, quando a gente tem no Ministério da Saúde, ele preconiza um pouco diferente essas consultas, mas sempre que houver meses em que há vacinas, essa criança seja avaliada. É uma forma também de que se cumpra, né, o calendário vacinal. Então, eles sempre casam ali essa avaliação junto com os meses que tem vacina. Então, seria... As vacinas são super importantes, né, doutor? Perfeito. Do 1º ao 6º mês, aos 9 meses e depois aos 12. Que são essas vacinas mais importantes do primeiro ano de vida. E aí, depois disso, depois a partir de um ano... do primeiro ano. Então, esse primeiro ano é um ano que tem um crescimento muito grande, muito importante. Né? Então, a criança mais ou menos dobra de peso até os 3 meses, né? E triplica até 1 ano. Então, é um período de crescimento muito evidente e muito substancial ali. Do primeiro ano ao 2º ano, eu tenho uma desaceleração desse crescimento. Isso até gera um pouco de frustração, né? A mãe está acostumada com a criança que ganha meio quilo todo mês, aí chega ali, mas não ganhou nada, mas ganhou 50 gramas. Eu falei, mas não vai ganhar nada mesmo. Tá normal. Tá bom. Você vai ter que comprar um carrinho de mão para carregar esse menino se ele ganhar 1 quilo todo mês. Ninguém merece. Você precisa pegar 30 quilos com 2 anos. Então, do 1º ao 2º ano, essa velocidade desacelera. Então, a gente tem uma preocupação muito maior com o desenvolvimento do que propriamente com o crescimento. Então, com quais habilidades essa criança vai desenvolver ao longo desse 2º ano de vida. Então, essas avaliações elas passam a ser trimestrais, a cada 3 meses do 1º ao 2º ano de vida, uma avaliação semestral entre o 2º e o 3º ano, e a partir do 3º ano, uma vez ao ano, a não ser que eu tenha uma outra necessidade, alguma outra intercorrência que traga a criança ao consultório nesse período. E nesse primeiro ano ali que é muito importante, né? Cada mês... Eu acho, doutora, que a Maria Clara vai ser diária. Ai, nossa. Olha, eu falo pra vocês, eu sou muito privilegiada, muito. Primeiro por ter um médico em casa, isso dá um alívio tão grande de saber que o pai, né, enfim... muito alívio. E de ter meu padrinho de casamento, um amigo querido, tá sempre lá em casa com um pediatra. Eu passo mais tempo lá na casa deles quase do que a minha. Isso dá muito legal. Eles estão quase me cobrando lá pra dividir o condomínio. Esse dia eu tava acompanhando o Instagram da Maria Clara e esse mandou mensagem aí, peraí, se eu vou tomar um banho, já te ligo. Aí eu falei, muito legal, né? Ter essa rede de apoio. Nossa, muito, porque, assim, como mãe de primeira viagem, eu acho que a gente leva uns sustinhos, né? Tudo é muito novo, a gente não sabe como agir, né? Então, ter essa rede de apoio, ter, né, um profissional tão, assim, eu admiro muito a postura do Túlio, a conduta do Túlio. Isso me tranquiliza demais. Demais. Eu, assim, meu marido ficou o dia inteiro no centro cirúrgico, né? Eu até tava conversando com as amigas. O problema não é nascer sem o pai, o problema é nascer sem o Túlio. O pai pode estar operando. O pai pode chegar um pouquinho depois, né? Óbvio que a gente não quer isso, né? Mas nesse mundo de cirurgia é meio complicado. Mas o Túlio tem que estar lá. Tem que estar. Com certeza. Vai dar tudo certo. Pra pegar. Vai dar certo. Com certeza. E tranquiliza demais. Não, e tem, né, essa ansiedade. Eu acho que eu fui um pouquinho privilegiada por ser médica. Com a gente certeza. passa pela pediatria, né? Apesar de eu não ser pediatra, mas a gente passa. Inclusive, meu professor falava assim: pediatria, para quem não quer ser, pelo menos é um curso de paz. Para quando você tiver filho, você vai saber lidar. Como agir, né? Como assim, agir. Até um engasgo. Eu tava assistindo, eu já assisti muitos vídeos sobre engasgo. A louca do curso ali. Ela fala, a louca do eu tô fazendo um curso aqui para desengasgar. Eu falei, mas, meu Deus, calma, espera, vai nascer. Então, assim, né, quando a pessoa já tem uma expertise, um conhecimento ali, nossa. Mas e na hora que acontece, né, você às vezes não tá preparada, Exatamente. né? A gente teve um episódio no meio da noite, assim, que a minha filha engasgou. Nossa! E só que aí eu, assim, eu tava tão acostumada com aquilo. Eu fui muito tranquila. Foi muito tranquila, assim. Daí até meu esposo, nossa, e agora? Eu, não, vira aqui, pá, bate, pá. Tem Eu falei, não, paralisa, né? Minha cunhada mesmo é médica.
tudo que acontece, eu não sou médica, eu sou radiologista. Então, mas eu acho que nessa parte eu sou muito tranquila, assim. Eu sou daquelas, assim, que opero meu pai, minha mãe, faço toda a família, Pronto. e não tenho... Eu fiz a sala de parto de todos os meus amigos, dos filhos de todos os meus amigos, dos meus sobrinhos todos. E aí todo mundo vem perguntar, mas você não fica com medo de acontecer alguma coisa? Eu falo, meu amigo, eu prefiro que seja eu, que estou acostumado aqui a trabalhar com isso, só faço isso da vida. Falei, se alguém botar a mão num sobrinho meu, e aí depois eu falar, não, eu não estava lá. Então eu consigo ele separar um pouquinho, manter a frieza ali, a calma na hora. Isso é importante, é muito importante. Por isso que você tem que fazer os cursos para você treinar. Sim. Que daí quando você tá treinado ali para aquilo, na hora que acontece... Você já tem uma noção, né? Você vê que eu sou fono mesmo, só vi que estava mamando direitinho, estava escutando bem. Hoje a gente tem uma recomendação, né, de alguns anos para cá, de que toda gestante passe previamente numa consulta com o pediatra ainda durante o pré-natal. Né? A gente sabe que mesmo com o pré-natal totalmente sem intercorrências, tranquilo, a gente tem 1 em cada 10 bebês vão precisar de alguma ajuda ou algum suporte para iniciar a respiração naqueles primeiros minutos de vida. Então, quando as gestantes chegam no consultório, eu falo, olha, a gente tem o que a gente chama de minuto de ouro, né, na reanimação neonatal, em que o pediatra tem 30 segundos para identificar alguma dificuldade que essa criança possa ter de respirar, e eu tenho mais 30 segundos para começar a agir de forma a ajudar essa criança. Então, às vezes, quando acontece alguma coisa, é muito rápido. Então, a gente pega o moleque, corre. Não é qualquer um, não. Não dá tempo de eu explicar. Não é pra qualquer um. Esse maluco tá correndo com meu filho daqui, devolve aqui. Né? Graças a Deus, Deus é bom. Em geral, são coisas mais simples. Então, quando é necessária essa intervenção, que hoje em dia ela é mínima, né? A gente sempre tenta intervir o mínimo possível, mas quando ela é necessária, a gente tem que fazer isso realmente muito rápido. Daí, vou puxar sardinha pro meu lado aqui. A importância da gente ter um pediatra treinado e capacitado ali na hora do parto, porque esse minuto faz E não diferença. é infrequente, né? Assim, Não é infrequente. Então, isso quando a gente tem, né? Pré-natal que teve alguma intercorrência, né? Bebês que têm alguma outra dificuldade, ou por causas maternas também, isso aumenta o risco de ter a necessidade de alguma intervenção. Então, daí a importância de... E mesmo ter um assim, pediatra não tendo treinado. nada... E até outras questões práticas da vida de um recém-nascido. Que shampoo que eu posso usar? Posso... Esses dias eu perguntei do perfume, um perfuminho. Minha sogra práticas dizia que não podia passar perfume, não sei como é que tá hoje. Questões práticas do bebê. Essa consulta, todas as nossas amigas já passaram com o Túlio, né? As minhas consultas com ele são diárias e tal. E essas questões práticas são muito importantes. Como que a gente dá banho no recém-nascido? Nunca peguei um recém-nascido e dei banho, né? Então, essas orientações, assim, do pediatra fazem muita diferença. Porque você chega lá, seu bebê nasceu, você já tem uma noção pra onde você vai, ajuda demais. Não, enquanto ainda tá aquele primeiro dia que você tá lá no hospital, né? Primeiro, segundo, ainda você tem ajuda ali. Mas depois, assim, toma que o filho é seu, né? Nossa, E vai pra casa. E eu falo muito pro meu marido, pro Jorge, a gente tem que sugar todo o que a gente conseguir na maternidade. A gente tem que ficar, tomara, né? Se Deus quiser, eu vou ficar bem. Eu quero que ele vá tudo cheirosinho pra casa já, de banhozinho tomado, a gente tem que ficar em cima das enfermeiras, como que faz, pra gente não chegar em casa e ser aquele, meu Deus, e agora? Como é que a gente vai fazer com essa criança? Não, aí liga pro Dr. Túlio. Me salva, pelo amor de Deus. Tô enrolado, viu? Tô prevendo isso. Mas quando acontecer, você vai ver, vai dar certo. Dá certo. Certo, a gente tem que confiar na natureza. Os instintos aí ajudam a gente. Antigamente não tinha nada disso, né? Não tinha nada disso. Tinha tanta coisa. Muita criança já nasceu, muita criança já foi criada. Então, mais uma e vai dar certo. Eu não podia dar leite artificial, não podia muita coisa, não podia embrulhar o bebê, não podia... Mudou muita coisa, né? Então, assim, você vai escutar muito da avó, da mãe, né? Da sogra, as Já dicas. escuto. Eita, já escuto demais. Mas mudou muita coisa, né? Eu sei que mudou muita coisa. E uma das coisas que eu acho que dá muita assim, ansiedade é a questão da amamentação, né? Aquela primeira pega ali, de conseguir pegar, né? Eu tenho... Como eu tive uma gravidez um pouco
complicada pela trombofilia, né? Agora, nesse final de gestação, a trombofilia, ela é bem chatinha, né? Ela tem alguns percalços ali algumas intercorrências que podem acontecer por causa da trombofilia. Então, eu acho que eu já me desgastei bastante durante a gravidez com esses problemas. E quando nascer vai ser, né, leve. Pois é, eu fico assim, eu fico mais tranquila com a amamentação. Se enrolar, ótimo. Claro, eu vou fazer de tudo que eu puder pra dar certo. Mas se não, graças a Deus a gente tem a outra alternativa, né? Eu até fui lá no banco de leite do Hospital Dona Regina, que é um serviço incrível, maravilhoso. Os profissionais são maravilhosos. Tem várias amigas. Eu gravei uns vídeos, até postei no meu Instagram. Assim, de todas as orientações que elas me deram. Então, a amamentação é uma parte que eu tô tranquila. É o que menos me preocupa. E é um serviço, assim, espetacular. É um serviço 24 público, horas. 24 horas. Às vezes o paciente tem convênio e ele fica ali penando, às vezes, para buscar aí alguma assistência, né, que esteja ali dentro do convênio. Mas é um serviço muito bom. Muito pessoas bom. muito Se você tiver dedicadas. muito leite, ele vai buscar o leite na sua casa. Sim, não, realmente incrível, sensacional. né? Eu sou uma fono que tive dificuldades para amamentar. Né? Tive muita dificuldade, mesmo com todas as técnicas, não conseguia tanto. Então, eu ordenhava muito e quando chegou uma época que eu falei assim para o médico, doutor, não estou dando mais conta, porque eu tinha que ordenhar e tinha que trabalhar, porque eu voltei muito rápido. Aí ele falou, vamos entrar com uma fórmula aí. Aí dei uma fórmula, a criança não se adaptou. Aí ela se adaptou a um leite que vinha não sei da onde, era muito difícil. Eu falei, ai meu Deus. Mas no final deu certo. Era da Holanda, aí tinha que importar esse leite. Quando chegava na farmácia, tinha que correr para comprar. Então, assim, hoje até isso, você vai na farmácia, eu vejo a variedade, eu vejo lá o bendito leite lá na prateleira. Essa questão da maternidade, eu vejo que é muito mais, assim, hoje em dia, né, é tanta informação, é tanta coisa, tem que amamentar, são tantas opiniões, que às vezes as pessoas ficam perdidas, né, que você tem que não vai ser mãe se você não... Como assim? É uma cobrança muito grande. É uma cobrança muito grande, não tem sentido de existir, né, toda mãe... É óbvio isso, toda mãe quer o melhor pro seu filho, dentro das possibilidades que ela tem, né? Esses dias eu acompanhei pela internet um vídeo de uma pediatra aqui de Palmas, das dificuldades, ela narrando as dificuldades de amamentar dela e a cobrança que ela estava se fazendo, mesma, né? Então, assim, até mandei mensagem indicando uma colega, ela foi lá, orientou, deu certo, e assim, mas a gente tem que desapegar disso. Então, assim... Eu digo que tem que ser leve, né, doutor? Tem que ser leve e feliz. E que tudo vai dar certo, tudo dá certo. Essas dificuldades, elas vão aparecer, né? Então, às vezes eu costumo dizer que a gente não realiza nada do que a gente não sonha com aquilo. Então é importante você se nutrir de informação, você sonhar com aquilo, se preparar, né, para a amamentação. Eu acho que isso está muito bem estabelecido hoje em dia. É chover no molhado dizer que o leite materno é o melhor alimento para a criança. Acho que isso está muito, né, muito claro para a população aí em geral. Todo mundo sabe. Mas a gente precisa entender as dificuldades que possam acontecer. Né? Tem os profissionais de fono que ajudam a gente muito nisso. Mas eu tenho mamas diferentes, né? Pacientes que já fizeram alguma cirurgia, ou que tem um mamilo invertido, tem um mamilo mais plano. Enfim, são uma série de intercorrências, ou mães que às vezes tem um bebê que vai para UTI. Isso pode, a gente sabe que atrasa, né, o início da sucção do neném ao seio, isso pode atrapalhar. Então, cada história é uma história, a gente tem que fazer o que for possível, né, para poder oferecer realmente o melhor daquela possibilidade. E o próprio estresse, assim, da mãe, né? Eu já vi amigas passando por isso. O peito sangrando, o bico rachado. Eu tenho que amamentar, e a mãe chorando. Aquele sofrimento. E aí, né? Todo esse estresse, esse trauma da mãe só piora. Só piora. E dói, né? Dói muito. É uma dor muito... Né? Em breve saberei. Mas vale a pena, né? Não, vai dar tudo certo. A Manu vai nascer lindona, maravilhosa. Amém. Gente, o papo tá ótimo, né? Mas olha que já foram o tempo aqui. Voando. Eu queria agora só assim que cada um desse o recado sobre um final assim para finalizar.
né, assim, sobre o assunto, algum recado assim que você acha importante aí sobre essa questão do desenvolvimento da criança? Certo. Eu gosto sempre de bater na tecla de que quando você perceber qualquer atraso no seu filho, qualquer atraso, seja ele na fala, seja motor, seja qualquer tipo de atraso, você procurar um profissional especializado, porque essa corrida contra o tempo ela é muito importante. É melhor pecar por excesso do que por falta, né? E nós temos essa janela que nós não podemos perder, que é a neuroplasticidade cerebral. Então, assim, através dessa janela, nós podemos conseguir muito ganhos de habilidade e ter um filho. Eu não digo filho idealizado, porque nenhum filho vai ser idealizado, né? É quando me perguntam como é que é o filho perfeito. Todos os nossos filhos são perfeitos, né? Cada um à sua maneira. Mas ver muito bem essa questão do atraso e não negligenciar. Procurar logo ajuda profissional. Né, doutora? Verdade, com certeza. Doutor Túlio? Bom, o recado que eu poderia deixar para vocês é: façam um acompanhamento precoce dos filhos de vocês, tá? Palmas, hoje nós temos muitos bons pediatras, tem um pediatra para cada perfil de família, para cada tipo de família. Então, encontre o que melhor se encaixa aí, né, na sua forma de pensar, no que você espera de um profissional, mas não deixem de fazer esse acompanhamento, porque é só a partir desse acompanhamento que a gente vai conseguir identificar alguma dificuldade, né, e assim poder realmente oferecer o melhor aí para o seu filho. Maria Clara? O que eu queria deixar para todas as mães aqui que estão gestantes ou que estão tentando engravidar, tudo vale a pena, né? A gente sentir esse coraçãozinho batendo, mexendo dentro da gente é muito, muito legal. E essa parte mental, como eu já falei, é complicado, né? A gente lidar com toda essa ansiedade, mas cerquem-se de bons profissionais, como o Túlio falou, né? Existem diferentes perfis de médico, desde o obstetra ao pediatra que vai te acompanhar. Isso é muito importante, isso é crucial nessa jornada aí da gestação, que te tranquiliza, te traz mais paz, mais confiança e, no final, dá tudo certo. Dá tudo certo. É verdade. Não, isso é muito importante. Eu acho que hoje, assim, aproveitar a tecnologia, Sim. né? Hoje, a prevenção, Sim. né? E assim, hoje tudo fica mais fácil com isso, com a informação, né, que a gente alguns tem. palpites aí, você vai... Você vai organizando tudo. Mas no fim, tudo dá certo, né? Gente, muito obrigado para quem está assistindo aí e até o próximo podcast.